Olá, você conhece a definição de usinagem? Sabe por que a aplicação dos parâmetros de corte é tão importante durante a retífica de motor? Neste vídeo você conhecerá os principais tipos de usinagem e a aplicação das ferramentas de corte. Vamos lá? A usinagem é um processo de modificação de peças por meio do uso de ferramentas de corte. Nesse processo são realizadas a remoção progressiva de cavaco ou das aparas metálicas e não metálicas, garantindo a exatidão dimensional, a forma geométrica e o acabamento superficial das peças. Os processos de usinagem fazem parte de uma mesma família, mas os mais utilizados em retífica de motores são o mandrilamento, cuja função é aumentar ou melhorar a qualidade de um furo, a retificação, que é a correção de irregularidades na superfície das peças, feita por meio de ferramentas abrasivas, o aplanamento, que consiste no corte do material utilizando uma plana, a furação, que é a produção de furos nas peças, o torneamento, que permite usinar peças em diversos formatos com o uso do torno mecânico, e a frisagem, que remove o metal excedente das peças com o uso de fresas. A norma BNT-NBR 13032/2008 define que a retífica é uma prática de reparação de componentes do motor. Ela é realizada por meio dos processos de usinagem, com o objetivo de restabelecer funções e requisitos técnicos originais de funcionalidade e durabilidade do motor. Como profissional de retificação de motores, você deve compreender que o processo de usinagem acontece pela ação de uma ferramenta de corte. No entanto, para que essa ferramenta possa ultrapassar o limite de resistência do material e remover o cavaco, ela precisa ter a geometria de corte e dureza apropriadas. Em outras palavras, para remover o cavaco, que são as aparas metálicas que resultam na retirada do sobremetal da superfície que está sendo usinada, a ferramenta precisa ter geometria de corte, que são os ângulos da ferramenta e servem para aumentar o rendimento do corte possível durante a usinagem, e dureza, que é a capacidade da ferramenta de material resistir ao desgaste mecânico ao entrar em contato com a peça. A geometria de uma ferramenta de corte é aplicada a partir da definição dos ângulos para cada tipo de metal. Os principais ângulos que você vai utilizar são: ângulo de cunha, responsável por ultrapassar o limite de resistência do material e remover o cavaco durante a usinagem; ângulo de folga, responsável por diminuir o atrito entre a ferramenta e a peça durante a usinagem; e ângulo de saída, responsável por direcionar a saída do cavaco durante o processo de usinagem. Em relação à dureza, consideraremos o material de fabricação da ferramenta. Os materiais mais utilizados de corte dos componentes de motor são aço carbono, usado em ferramentas pequenas para trabalhos em baixas velocidades de corte e baixas temperaturas, de até 200 graus Celsius, já que a temperabilidade é baixa, assim como a dureza é quente. Aço liga média, usado na fabricação de ferramentas para trabalhos de baixa e média velocidade de corte. Não tem bom desempenho na usinagem de materiais mais duros, já que sua resistência à temperatura pode alcançar em média até 400 graus Celsius. Ele é diferente do aço carbono, porque contém outros elementos de ligas que melhoram a sua temperabilidade e aumentam a resistência ao desgaste. Aço rápido, usado na fabricação de brocas, machos, cocinetes e alagadores. São ferramentas indicadas para operações de baixa e média velocidade de corte, pois apresentam dureza quente até 600 graus Celsius e resistência ao desgaste. São compostos por elementos de liga como o tungstênio, molibdênio, o cromo, o cobalto e o vanádio. Ligas não ferrosas são quebradiças e não são tão duras quanto os aços especiais para ferramentas quando em temperatura ambiente. No entanto, mantêm a dureza em temperaturas elevadas e são usadas quando é necessária grande resistência ao desgaste. Possuem elevado teor de cobalto e operam muito bem até 900 graus Celsius, apresentando um bom rendimento na usinagem de ferro fundido. Metal duro ou carboneto sinterizado. Faz parte da família de composições de carbonetos metálicos, como os carbonetos de tungstênio, titânio, tântalo ou uma combinação dos três. Trata-se de um material muito duro e por isso quebradiço.
A ferramenta precisa estar bem presa e evitar choques e vibrações durante seu manuseio. Ferramentas de metal duro são empregadas para velocidades de corte elevadas e usadas para usinar o ferro fundido e suas ligas, incluindo ligas abrasivas não ferrosas e de materiais de elevada dureza, como o aço temperado. Cerâmica, óxidos metálicos são ferramentas que possibilitam altas velocidades de corte. Sendo assim, as máquinas ferramentas necessitam de altas potências de corte e rigidez mecânica, têm alta dureza quente, tolerando até 1600 graus Celsius, e têm uma vida longa maior em comparação com outras ferramentas. Diamantadas, ferramentas que possibilitam alto potencial de trabalho, combinada com elevada dureza, baixo coeficiente de atrito, além de resistência mecânica e térmica durante os cortes abrasivos. Ao trabalhar com usinagem, muitos dados técnicos devem ser considerados para a obtenção de um bom resultado em termos de produto. Durante a operação de usinagem, você precisará ter muita atenção aos vários parâmetros de corte e detalhes como a velocidade de corte e o avanço de corte, que são os parâmetros mais relevantes nos processos de usinagem. Os parâmetros de corte são grandezas numéricas que representam valores de deslocamento da ferramenta ou da peça, adequados ao tipo de trabalho a ser executado, ao material a ser usinado e ao material da ferramenta. A velocidade de corte, por sua vez, é o espaço percorrido pela ferramenta para cortar o material em um determinado intervalo de tempo. A velocidade de corte é influenciada pelo tipo de material da ferramenta, pelo material a ser usinado, pela operação a ser realizada e pelas condições de refrigeração da máquina, entre outros. Embora exista uma fórmula para se calcular a velocidade de corte, ela é fornecida por tabelas que indicam a compatibilidade entre tipos de operações, tipos de materiais da ferramenta e tipos de materiais usinados. Geralmente, essas tabelas são fornecidas pelo próprio fabricante das ferramentas. A determinação desses parâmetros depende de muitos fatores: o tipo de operação, o material a ser usinado, o tipo de máquina ou ferramenta, a geometria e o material da ferramenta de corte. A escolha de velocidade de corte correta é fundamental para o aumento da vida útil da ferramenta e para a obtenção de bons resultados no acabamento. Quando o trabalho de usinagem é iniciado, é preciso ajustar o RPM, ou seja, o número de rotações por minuto da máquina ferramenta. Isso é feito tendo como dado básico a velocidade de corte. Para calcular o número de RPM de uma máquina, emprega-se a fórmula N igual a velocidade de corte vezes 1000 sobre π vezes φ. Acompanhe na tela. N é o número de rotações por minuto, Vc é a velocidade de corte, 1000 é a constante de transformação de metro por minuto para milímetro por minuto, π é igual a 3,1416, uma constante universal, φ é o diâmetro da ferramenta ou da peça. Após estabelecer o valor da velocidade de corte e efetuar o cálculo de rotações por minuto, será necessário compatibilizar esses valores com o avanço de corte da ferramenta ou da peça. O avanço de corte é a velocidade de deslocamento da ferramenta em relação à peça a cada rotação do eixo da máquina, ou seja, milímetro por rotação. Em geral, esses valores são encontrados em tabelas, publicadas em catálogos fornecidos pelos fabricantes das ferramentas. Nesses catálogos também estão relacionados o material a ser usinado, a ferramenta e a operação de usinagem. Vale lembrar que a primeira condição para a usinagem é que a ferramenta cortante seja mais dura do que o material usinado. Assim, usando a ferramenta de corte correta e os parâmetros adequados, não há como errar. Neste vídeo, vimos que o uso, os parâmetros e as aplicações das ferramentas de corte são fundamentais para a qualidade dos processos de usinagem utilizados nas retíficas de motores. Procure observar as informações relativas à velocidade, avanço e RPM nos catálogos e manuais das ferramentas e máquinas que você possui. Bons estudos e até a próxima!